meus caros amigos. Estamos aqui então no nosso programa Ratio Studiorum, né, Filosofia em Pauta. E hoje eu gostaria de tratar de um assunto que muitos jovens me perguntam, né, se é possível ser cristão na universidade ou como um cristão poderia sobreviver na universidade no contexto que nós vivemos hoje. De fato, independente de ser cristão ou não, o mundo universitário, de muitos anos para cá, vem passando por um processo de degradação muito forte, né? Evidentemente que existe o lado positivo, né? Muitos que desenvolvem ali pesquisa, né? e o ensino de uma maneira reta, mas também existe um contexto extremamente complexo, onde muitos professores estão preocupados em doutrinar os alunos, né, em simplesmente colocar as suas ideias e a sua visão de mundo na cabeça desses alunos, né, e não respeitando muitas vezes o modo de pensar do próprio aluno, né. Além disso, todo o problema, muitas vezes, de drogas, né, a quantidade de estudantes que usam drogas, seja nas universidades públicas ou particulares, é enorme, né, o problema também da bebida, né, do alcoolismo, fora a questão, muitas vezes, de uma vida profundamente promíscua, né, e a questão também do vazio, da perda de sentido. Então são várias coisas, vários elementos que, querendo ou não, para um jovem cristão, para um jovem católico, acaba se apresentando muitas vezes como algo estranho, chocante, principalmente se essa pessoa viveu intensamente na sua família e na sua comunidade religiosa toda uma experiência de fé, né? E procura pautar a sua vida no Evangelho de Cristo, nos ensinamentos da Igreja. Então, no primeiro momento, é natural que a pessoa estranhe tudo isso, se choque e se sinta muitas vezes também pressionada e às vezes até perseguida, né, e outros tipos de experiências negativas, digamos assim. Ora, o que fazer, né? Eu entendo que existem algumas coisas que todo estudante cristão poderia e deveria fazer e que o ajudaria muito, né, não só a sobreviver no meio universitário, mas também colaborar para que a universidade seja um lugar de estudo, um lugar saudável, né, humano, e mais do que isso, né, um lugar onde se cultive a verdade, o conhecimento e além de tudo isso, que essa pessoa também possa se tornar, né, um instrumento de Deus, uma luz de Deus nesse ambiente. Me parece que a primeira coisa que é fundamental é que um jovem cristão ele precisa ter uma vida de oração, né, diária. Ele precisa cultivar a sua intimidade com Deus, se colocar na presença do Senhor. Seja meditando a Sagrada Escritura, meditando a palavra, né? Seja, por exemplo, para aqueles que são católicos, rezando o terço e o rosário, né? Ou indo à missa todos os dias. Mas, enfim, cultivar a sua vida oracional. Se colocar todos os dias realmente na presença de Deus, reservar um tempo para isso. Além disso, da vida de oração, né? Para aqueles que são católicos, evidentemente, a questão também dos sacramentos, principalmente a confissão, a vida, né, sacramental no contexto da confissão, de pedir perdão a Deus por intermédio desse sacramento, e novamente a questão da Eucaristia, pelo menos a missa dominical, participar realmente do santo sacrifício de Cristo, né, receber a Sagrada Comunhão e renovar cada vez mais essa comunhão com Deus e com os irmãos que estão ali adorando o Senhor. Um terceiro ponto, que também é extremamente importante, além desses elementos espirituais, ter uma postura de humildade, saber ouvir, saber escutar, né? Não ter tanta pressa para julgar aquilo que está ouvindo. Ter essa postura de escuta, de humildade, né? De buscar entender o que o outro está dizendo, ouvir a visão de mundo do outro e por que ele pensa do jeito que pensa e a partir de quê. Fazer esse esforço, né, de escuta
e de compreensão. Isso não quer dizer que você tem que aceitar tudo e concordar com tudo. Quer dizer que no primeiro momento você não tem que emitir juízo, você tem que ouvir e escutar e entender. E depois, no segundo momento, é que você faz uma análise crítica disso, a partir, evidentemente, da razão e também do seu referencial de fé cristã. Um quarto ponto, que seria extremamente importante também, é ter o mínimo de coerência de vida. Não adianta falar uma coisa e praticar outra. E querendo ou não, gostando ou não, muitos cristãos são incoerentes. Eles falam uma coisa e fazem outra. Evidente que todos nós temos as nossas limitações, falhas, dificuldades, e todos precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Então todos têm as suas pequenas contradições, e a santidade pressupõe uma luta constante, né? E é muito mais resultado da graça de Deus, o que Deus faz em nós, aquilo que Ele faz em nós, mas também essa cooperação com essa graça. Mas enfim, ter uma coerência de vida. Ter uma vida coerente. Ou seja, uma fé que não seja distante e separada da sua vida concreta, seja na sua família, na igreja, no trabalho, mas principalmente ali no meio universitário. Não ter vergonha de ser o que você é, né? E um quinto elemento que também me parece muito importante, né? Precisa realmente ter uma postura de estudo muito séria. Seja um estudante exemplar, seja alguém que respeite as pessoas, respeite seus professores, saiba perguntar na hora certa e, principalmente, seja um estudante dedicado e não alguém preguiçoso, né? Nessa sua coerência, sua primeira postura tem que ser alguém que mostre interesse pelo conhecimento, pela verdade, que tenha uma honestidade intelectual e não pessoa que fica colando na prova, que fica pegando coisa da internet, né? Que fica pedindo para os outros fazerem coisas para você fazer, né? Que você deveria fazer, pedindo aos outros que façam coisas que você deveria fazer. Você não, isso é extremamente importante, né? Mostrar que você é um estudante sério, que realmente está ali para estudar. E o último ponto, né? Essa vivência profunda, essa comunhão profunda entre a verdade e a caridade. Procurar dizer a verdade, expressar a verdade na hora certa, no momento certo, mas com a devida caridade. A verdade sem caridade, como já nos lembrava o Papa Bento XVI, né? Ela se torna muitas vezes dureza e crueldade. Mas a caridade sem a verdade também vira muitas vezes puro sentimentalismo e não ajuda ninguém. Eu acredito então que com esses passos, uma tentativa de procurar praticar tudo isso, eu acho muito possível não só sobreviver, mas viver no meio universitário, colaborar para que seja um ambiente agradável e principalmente ser uma testemunha de Cristo nesse lugar. Não se preocupe em impor a sua fé, porque quem converte é Deus. É o Espírito que toca o coração do outro. O máximo que nós podemos ser é canal dessa graça, ser um mero instrumento inútil, né? Devemos sim nos permitir ser usados por Deus, mas com a devida humildade, sem arrogância. Então, por um lado, não seja arrogante, e por outro lado, não seja covarde, não tenha vergonha da sua fé e não negue o seu Senhor. Viva esse equilíbrio e tenha certeza, né, que Deus, com certeza, Ele termina tudo aquilo que Ele começou. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima reflexão.